O seu personagem muda durante a história, ele começa com algumas crenças e atitudes e à medida que a história vai passando ele muda seu ponto de vista ou a forma como age. Então a sua história possui um arco de personagem. Olá, aqui é o Marcos Beck, eu ajudo as pessoas a contar histórias através da linguagem dos quadrinhos e nesse vídeo eu vou falar sobre arco de personagem. Toda vez que a gente fala sobre personagem é importante demais lembrar que uma das coisas que a gente quer é que o leitor ou a leitora se identifique de alguma forma ou crie uma empatia com esse personagem. Porque quando o leitor ou a leitora se identificam ou tem uma empatia com o personagem, elas querem acompanhar a história. Isso faz com que elas fiquem presas na história. E é por isso que é tão importante a gente desenvolver o personagem. Não só a aparência do personagem, fazer um personagem legal, um personagem que você acha que é poderoso ou alguma coisa assim. Na verdade, você precisa desenvolver uma personalidade desse personagem. Porque é através dessa personalidade, da forma como age, da forma como pensa o personagem, que as pessoas vão se identificar com ele ou não. Então, para começar a falar de arco de personagem, eu vou direto na fonte aqui mais padrão que todo mundo usa, que é a Wikipédia. E eu vou ler o que diz sobre arco de personagem na Wikipédia, só para você entender do que eu estou querendo dizer. Um arco de personagem é a transformação ou a jornada interior de um personagem ao longo de uma história. Se uma história tem um arco de personagem, o personagem começa como um tipo de pessoa e gradualmente se transforma em um tipo diferente de pessoa em resposta às mudanças na história. Uma vez que a mudança é muitas vezes substantiva e leva de um traço de personalidade a um traço diretamente oposto, por exemplo, da ganância à benevolência, o termo geométrico arco é frequentemente usado para descrever a mudança radical. Nem todo protagonista de uma história precisa ter um arco de personagem. Às vezes as mudanças substantivas, as mudanças reais acontecem com as pessoas que estão em volta, com os coadjuvantes, e o personagem continua o mesmo. Mas a gente não vai falar sobre o arco flat, como é conhecido esse tipo de arco, né? Arco flat é até engraçado, porque flat significa, né, achatado, então não seria um arco, mas o pessoal costuma chamar isso de arco flat. Né? Porque ele não é um arco, não acontece a mudança, não acontece, né, o padrão normal de mudança durante a história. Mas, como eu falei, existem personagens com esse arco flat, mas não é o assunto nesse vídeo. Nesse vídeo a gente vai falar sobre os personagens que realmente mudam durante a história. Então, se você tem um protagonista, uma protagonista, se você tem coadjuvantes que você acha que precisam mudar, que vão mudar durante a história, você vai escolher alguns tipos diferentes de arco. E eu vou falar sobre eles aqui. Esses arcos não são regras, como tudo que eu falo aqui nesse canal, né? Os arcos, eles não são regras que você tem que seguir à risca. Eles são, na verdade, guidelines, né? São guias para você desenvolver a sua história a partir deles. Ou melhor, desenvolver o seu personagem a partir deles. O primeiro arco que eu vou falar aqui é o mais básico de todos, é o que mais acontece, né, nas histórias padrão. Ele anda colado assim com a jornada do herói, por exemplo, ou com alguns outros tipos de estrutura de história que a gente já falou aqui no canal também. Chama arco de mudança ou arco de transformação. Esse arco normalmente direciona o nosso personagem para sair do mundo normal dele e chegar ao status de herói ou salvador no final. Por isso que a gente fala muito sobre a jornada do herói nesse sentido, porque é exatamente isso que acontece. Durante a jornada do herói, o personagem sai daquele estado do mundo normal, ele vai para o mundo fantástico, né? Ou não precisa ser necessariamente um mundo fictício, mas ele vai para um mundo totalmente diferente daquele mundo normal que ele estava no começo, que você apresentou no começo da história, e ele passa por diversas ações que mudam ele durante as fases da jornada do herói, e quando ele volta para o mundo comum, ele tem uma outra percepção da vida, e normalmente ele voltou depois de fazer um grande feito, por exemplo. Então esse arco ele tem tudo a ver com a transformação da jornada do herói. Mas não é o único tipo de arco de transformação que você pode imaginar, esse de sair do mundo comum para o mundo do herói, né? De sair do mundo comum para voltar depois para o mundo comum como um herói ou um salvador. Não é a única forma de você fazer um arco de transformação. Na verdade, depois de muito estudar, eu percebo inclusive que você pode fazer diversos tipos de arco de transformação que não necessariamente sigam a jornada do herói. Você pode ter um comportamento dominante, que é uma coisa que a gente já falou sobre isso no vídeo passado, eu vou deixar linkado aqui nos cards e também na descrição. Você pode ter um comportamento dominante do personagem, você pode fazer ele ser corrigido no final.
né? E a gente vai falar mais sobre esse tipo de coisa em futuros vídeos sobre personagens aqui no canal. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho para receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo aqui. Aí você não vai perder nada. Inclusive esses vídeos onde eu vou falar mais sobre comportamento dominante e outras características de desenvolvimento de personagem. Esse arco de transformação, geralmente, ele tem tudo a ver com o protagonista, né? Como a gente já fez o paralelo com a jornada do herói, ele tem mais a ver com o protagonista, né? Que sai daquele mundo comum e chega ao status de herói. Geralmente, esse arco da transformação, quando ele está conectado com a jornada do herói, o personagem começa como se fosse um azarão, assim, como se ele não tivesse nenhuma probabilidade de salvar o mundo ou ser um grande salvador. Ele é só uma pessoa completamente comum e às vezes até abaixo da média do comum, assim, um pouquinho pior do que o comum, entre aspas, né? Só que à medida que a história se desenrola, esse personagem vai sofrendo transformações, e normalmente transformações muito fortes, de acordo com cada evento que acontece na história, cada coisa que acontece com ele. E aí, com base em alguma força interior ou algum talento que o personagem nem sabia que tinha dentro de si, ele consegue atingir o objetivo, consegue salvar, recuperar alguma coisa, né? Ele consegue atingir aquilo que ele queria na história. A maioria desse tipo de arco, principalmente relacionado à jornada do herói, se não todos eles, começam com o personagem acreditando em uma mentira sobre ele, sobre si próprio, né? Ou uma mentira sobre o mundo ao seu redor. E aí o personagem descobre a verdade sobre aquela mentira que ele acreditava, e a forma como ele reage, né, como ele enfrenta isso, é o que define toda a base desse arco de transformação. Lembrando que todos esses arcos que eu estou falando aqui, esses detalhes, estão numa postagem que eu fiz no meu blog há um bom tempo atrás já, e eu vou deixar linkado aqui nos cards e também na descrição para você dar uma olhada. Se você quiser se aprofundar um pouco mais em cima desses detalhes que eu estou falando, lá na postagem do blog você vai encontrar esse tipo de informação e até alguns exemplos de personagens que se encaixam em cada um desses arcos que eu estou falando aqui no vídeo. O segundo arco que eu quero falar, desses tipos bem básicos de arco que a gente está falando aqui, é o arco de crescimento. Nesse tipo de arco, o personagem não necessariamente se transforma ou muda, mas ele cresce. Em essência, ele continua sendo a mesma pessoa, só que ele amadurece ou ele evolui de alguma forma dentro dessa mesma característica que era a sua essência desde o começo da história. O crescimento pode se dar com o personagem mudando a sua perspectiva sobre alguma coisa, aprendendo algo novo ou tendo um papel diferente até o final da história. Esse arco ele é diferente da jornada do herói, ali, do arco da mudança e transformação que a gente falou antes, porque a mudança é mais sutil, né? Como eu já falei, o personagem mantém sua essência, mas ele cresce, ele evolui, ele muda de alguma forma mais sutil até o final da história. Então dificilmente ele vai ser o grande salvador, ele vai mudar de um azarão, de uma pessoa comum para o grande salvador do universo até o final da história. É um arco mais sutil, ele não tem essa curva tão grande como o arco que a gente falou antes. E para terminar essa lista, eu quero falar sobre um arco que eu acho muito legal, que eu gosto bastante de usar, mas tem que tomar cuidado para não exagerar nesse arco, que é o arco de queda. Enquanto os arcos que a gente falou antes são arcos positivos, ou seja, o personagem tem uma mudança para cima, digamos assim, né? Ele termina melhor do que ele começou de alguma forma, esse arco ele é negativo, ou seja, o personagem vai terminar pior do que ele começou a história. Esse arco, de forma bem básica, ele envolve o declínio do personagem baseado nas más escolhas que ele fez, o que acaba causando a sua destruição ou a destruição das pessoas ao seu entorno, né, à sua volta. No final desse arco, geralmente o personagem morreu, ele ficou corrompido de alguma forma ou ele perdeu a sua cabeça, ficou meio maluco. Ele provavelmente destruiu a sua vida, destruiu a vida das pessoas à sua volta e não experimentou aquela redenção que a gente vê nos outros arcos. Ele não volta a se sentir melhor no final ou a ser uma pessoa melhor no final. Ele continua só num arco de queda até se transformar naquilo que ele pode ser de pior. Óbvio que eu estou exagerando aqui, você pode fazer um arco mais sutil, não precisa necessariamente afundar o personagem no pior dele, mas nesse caso ele tem que estar pior do que ele começou no início da história. Eu vou dar um exemplo bem simples. Numa versão bem extrema desse arco, a personagem ia começar a história muito feliz, muito bem sucedida ou sendo uma pessoa ótima. E no final da história ela está completamente irreconhecível. Ela não parece aquela mesma pessoa que começou. Então seria um arco de transformação meio que ao contrário. A autora K.M. Wayland, que foi a pessoa que eu usei de base, né, o material dessa pessoa que eu usei de base para escrever a postagem no blog que eu falei antes, que está linkado aqui nos cards e também na descrição, ela separa o arco de queda em 3 tipos interessantes. A queda típica, que é o primeiro tipo de queda, de arco de queda, diz que o personagem muda para pior através de más decisões. A queda do tipo corrupção
fala que o personagem muda para pior, mas ele acaba abraçando a mudança. Então ele meio que gosta daquela mudança, ele assume quem ele é depois da queda, digamos assim, né? O arco de queda do tipo desilusão, o personagem descobre uma verdade sobre o mundo que o deixa infeliz ou amargurado no final da história. Esse tipo é, às vezes, melhor aplicado ao estilo de arco de crescimento, já que não envolve necessariamente uma transformação completa, apenas uma mudança de perspectiva dentro do personagem. Então esse arco de desilusão seria uma versão de queda do arco de crescimento que a gente falou antes. O arco de queda do tipo corrupção seria uma versão queda negativa do arco de transformação que a gente falou lá no começo também. Então a gente pode adaptar aqueles arcos que a gente falou no começo para baixo, né? De forma negativa, como se a gente virasse ele pro personagem ir para baixo e não para cima. E aí você vai ver que a pessoa, no arco de desilusão, por exemplo, tem a mesma essência do começo, só que desiludido, né? Com uma ilusão em relação ao mundo, ou uma desilusão em relação ao mundo. O arco de corrupção seria um arco de transformação, ou seja, mudou completamente o personagem e ele abraçou aquela corrupção, né? Ou seja, ele abraçou aquela queda e se transformou naquele personagem pior do que ele era antes. E tem a queda típica, que é a mais sutil, que é o personagem que ele tomou más decisões e acabou levando ele para esse caminho e ele não necessariamente gosta de estar naquela posição. Então são 3 tipos diferentes dentro do arco de queda que a gente pode usar, fazendo meio que uma mescla com os tipos de arco que a gente falou antes. E aí tem mais um detalhe importante que a autora K.M. Whalen fala sobre qual desses arcos escolher na hora de escrever um arco de queda, né? Qual dos 3 subtipos você pode escolher, como você escolhe. Então é útil você considerar se os leitores são ou não simpáticos ao seu personagem. E aí você escolhe se sim. Então o caminho que ela diz aqui que você deve seguir é o arco de queda típica ou o arco de desilusão. Se você não quer que o personagem tenha essa simpatia do leitor, aí você segue logo por corrupção, que ele vai virar um vilãozão mesmo, vai gostar de ser corrompido e tá tudo bem, todo mundo vai ficar ok com isso. E aí tem um detalhe bem importante que a gente tem que lembrar. Você tem que deixar um certo nível de realidade, tem que ser um pouco realista quando você escreve um arco de queda. Não adianta você querer colocar o personagem nesse caminho de arco de queda, de se corromper, de se desiludir, ou de tomar más escolhas e acabar pior, se ele não tiver boas motivações por trás disso. Tem que ter motivações que as pessoas acreditem. Não adianta você inventar esse personagem simplesmente virou mal de um dia para a noite. Não, tem que ter um motivo por trás, tem que ter toda uma construção por trás desse personagem para você levar ele para esse caminho de arco de queda. Bom, como eu falei no começo, e é importante deixar isso claro também, o arco de personagem não esses arcos, principalmente que eu falei, eles não são uma regra, eles não são uma obrigação que todo escritor, todo quadrinista tem que seguir. Não é uma obrigação, eles são guias, eles servem para te ajudar a desenvolver o personagem, te ajudar a desenvolver a estrutura da sua história, entender esses personagens, entender qual é a mudança que vai acontecer, o que você quer causar de emoção no leitor usando o devido arco, né? O arco X ou o arco Y, por exemplo, né? O personagem caindo, o personagem subindo, né? Como você quer tratar isso, como você quer passar para o leitor uma emoção específica ou não. Então era isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Eu gosto muito de falar sobre personagens. Se você também gosta de vídeos sobre desenvolvimento de personagem, deixa um comentário para mim dizendo que você quer mais vídeos desse tipo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve clicando no botão abaixo, no botão vermelho, e depois que você clicar ali vai aparecer um sininho, clica no sininho para receber notificação toda vez que eu postar um vídeo novo, assim você não vai perder nada. Se você gosta de desenvolvimento de história e gosta de ver os bastidores da criação de uma história, eu estou publicando praticamente toda semana, ou às vezes até mais do que uma vez por semana, algum vídeo ou algum áudio, algum texto, algumas imagens sobre a produção da história que eu estou trabalhando hoje. Então, se você quer acompanhar esse procedimento, né, acompanhar esses bastidores, você entra no meu canal do Telegram, que é totalmente gratuito, e você pode encontrar o link aqui embaixo na descrição. Você entra lá e já tem várias semanas de vídeos falando sobre os bastidores da criação da minha história em quadrinho. Só entrar lá, clica no link que está aqui embaixo na descrição. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Não esquece de comentar, curtir, compartilhar esse vídeo com quem você acha que vai se interessar sobre esse assunto também. Até a próxima!